tarde, programa Hora Cidadã. Hoje estou muito feliz aqui, vou falar sobre direito de moda, Fashion Law, que também tem um cunho social, com a doutora Thaís. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, doutora Cristiane, como vai? É Thaís Leite Toski. E o Fernando Zelman. O Fernando é curador e produtor cultural. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, obrigado pelo convite, Cristiane. Eu que agradeço. Fernando, fala pra gente sobre a 8ª edição que está acontecendo, sobre o circuito de moda que acontece junto com o Fashion Week. Sim, o Circuito de Moda e Arte ele nasceu com a proposta de fazer, de atuar na parte cultural, envolvendo todo esse movimento que a gente está vivendo. Hoje é o 2º dia de desfiles da São Paulo Fashion Week e o projeto ocorre com o apoio da São Paulo Fashion Week e patrocínio do Banco do Brasil. A proposta do circuito é promover o acesso democrático à cultura de moda e, para isso, a gente reúne uma série de ações protagonizadas pelos principais nomes da moda brasileira, reunindo mostra de cinema, exposições, debates de ideias, oficinas criativas, desfiles e muito mais. Legal que, na verdade, está democratizando a moda e mostrar que a moda tem um cunho, né, econômico que pode trazer já na economia do país. Que nós estávamos conversando fora do estúdio, estava me comentando que ainda existe algumas pessoas que acham que a moda, né, não traz um aspecto econômico, que não, e traz. Exatamente, ou que a moda é fútil, ou que é assunto de mulher, e na verdade a moda, ela traduz a cultura de um povo, ela registra a época que nós estamos vivendo, e o Brasil é um dos poucos países que tem toda a cadeia têxtil completa, desde a produção do algodão até o produto final. Lembrando que a moda e a indústria têxtil é o 2º setor de maior empregabilidade de mão de obra feminina. Então, a gente está falando aí de números bastante consideráveis e que precisam ser olhados com a seriedade que a moda precisa e, sobretudo, para a gente avançar no país que todo mundo quer, no país desenvolvido e com melhores condições de trabalho. Onde surgiu o Fashion Law, Fernando? Então, segundo a doutora Valquíria Saboia, que depois ela vai poder complementar isso melhor para a gente, o Fashion Law, ele nasce mais ou menos junto nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns outros países, com a proposta de normatizar este mercado, né? Porque o que acontece é o seguinte: com a ascensão da internet, a globalização, as relações de trabalho e comerciais mudaram bastante. Elas sofreram alterações importantes. E a gente acredita que é muito importante que o direito acompanhe, porque como que você registra uma ideia? A economia criativa basicamente é na economia gerada a partir de ideias, que isso vai desde o estilista, o maquiador, até mesmo o profissional que desenvolve software. Doutora Thaís, quais são os contratos mais relevantes na moda? Nós temos uma série de contratos, porque como o Fernando já adiantou e a doutora Valquíria vai complementar depois, a moda atualmente é um fenômeno social em grande expansão e crescimento constante que gera inúmeros empregos e outros tipos de relações que precisam ser normatizadas e que pedem um amparo legal. Então, eu posso começar com o direito da imagem, por exemplo, que é uma coisa bastante relevante e que pede um amparo e um resguardo de contrato de autorização, reprodução e o uso da imagem, que é uma coisa muito importante, principalmente agora na São Paulo Fashion Week, que está acontecendo, o direito de reprodução dos desfiles, das modelos, das criações dos estilistas, tudo isso. E passando para a propriedade intelectual, que é dividida em 2 áreas principais, né, que é a propriedade industrial e o direito autoral. O doutor Leandro está aqui, para os advogados que estão ingressando e querem uma outra área de atuação. Então, acho que é importante falar para quem está nos assistindo, você que nos acompanha no canal 320 da NET Guarulhos, né, o direito law é uma nova área para o advogado atuar. Né, uma coisa nova e que surgiu aí talvez nos Estados Unidos, os países né? E é importante, por quê? Porque abre um nicho de trabalho para os novos advogados, pessoas que estão começando, né? Sim, e eu gostaria de destacar que não é um mercado saturado em hipótese nenhuma. Então, você, jovem advogado que deseja ingressar nessa área, invista, faça a sua especialização, corra atrás, porque tem mercado e a área de moda está carente de profissionais dedicados a esse foco específico. Gera emprego, gera, né, economia. Sim, e tem que acabar aquele tabu né, de que a moda não gera, né, não. Que é uma coisa supérflua, não sei se é isso. E não é um segmento fechado. Hoje em dia, como o Fernando comentou, é o 2º mercado que mais gera empregos no país.
E isso a nível nacional. A nível internacional, então, nem se compara. Isso sem contar as grandes marcas que passaram a investir no Brasil e passaram a visualizar ele como um mercado promissor de consumo e de divulgação de moda, de criação também, o que é muito importante. Sim, é importante que é um novo nicho, né, para o advogado. Fernando, como que está a programação da 8ª edição do Circuito de Moda e Arte? Então, nós temos a Mostra Cinema de Moda, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, mais uma exposição de novos talentos na Galeria Olido, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, entre outros espaços. A programação abrange cerca de 5 espaços, tem também a Biblioteca de São Paulo, com oficinas, debates de ideias, programação gratuita. E é tá? tudo gratuito, né? Exatamente. Eu acho que o que é importante destacar, que estamos vendo isso na televisão constantemente, na TV, na revista, nos jornais, é, por exemplo, esta dinâmica toda, as notícias que envolvem o rei Roberto Carlos e a sua biografia não autorizada, né? Na verdade, a gente já pode se aplicar isso até um pouco para o fashion law, porque além da biografia, você tem a filmografia, as exposições, porque, por exemplo, se hoje eu quiser montar uma exposição sobre a moda brasileira na década de 30, isso engloba uma série de direitos de uso de imagem, de pessoas, geralmente os familiares são bastante desinformados, os herdeiros desses direitos, então faz-se uma interpretação de que tudo é muito caro, de que se cobram fortunas, às vezes chega a custar R$1 milhão o direito de uma imagem. Na verdade, se restringe muito, então você não pode Exatamente. falar de nenhuma pessoa, talvez. Então, Ele faz parte do patrimônio cultural. Exatamente. Só que se perde tanto dinheiro, talvez é o dinheiro, né? Visam, às vezes a família visa o dinheiro, então ele restringe, então você não pode mostrar a imagem, às vezes a pessoa já faz parte da cultura do país, do patrimônio histórico, né, do mundo. Exatamente. Só que tem que haver uma certa limitação, mas também não pode restringir tanto, porque você não pode, igual né, você estava comentando com a gente ali fora, então você fica meio que amarrado. Aí você quer falar sobre, por exemplo, uma figura pública, um exemplo, por exemplo, sobre talvez Carmen Miranda, que fez parte, e de repente você não pode, porque de repente, né? Então, assim, não pode restringir tanto, porque faz parte da cultura do Brasil. Exatamente. E hoje, para a moda, a gente, infelizmente, vivemos uma ditadura, uma ditadura e uma censura muito forte, porque se a gente analisar, por exemplo, os trabalhos, estou falando de alunos de moda, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que envolve pesquisa e, sobretudo, muita pesquisa da história da moda, tem muitos trabalhos que deixam de ser públicos por conta da questão dos direitos. Então, eu acho que a gente precisa, tantos profissionais da área cultural como de moda e do direito, investir nessa pesquisa de como solucionar esses conflitos que estão se apresentando aí pelo menos nos últimos 10 anos. Sim. Fernanda, nós vamos por intervalo. Quer deixar o telefone, contato, e-mail? Eu vou deixar o contato, a programação do circuito. Ela está no site galeriacentral.org, lá tem a programação completa. E você também pode, caso alguém queira alguma informação sobre Fashion Law ou sobre outras ações do circuito, o e-mail é galeriacentral.org. Doutora Thaís, quer deixar um e-mail, Eu telefone? gostaria de deixar um e-mail de contato, caso você tenha alguma dúvida, queira saber alguma informação adicional, no e-mail Thaís, com H e com Y, @fashionlawbr.com. Pessoal, nós voltamos já no próximo bloco. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu sou Décio Pitinini e quando eu quero assistir uma televisão de qualidade, de conteúdo, com inteligência, eu vejo a TV Guarulhos, é claro.
a gente. Hora Cidadã hoje falando sobre direito de moda, fashion law. Tudo bem, doutor João? Prazer estar no seu programa, Cris, uma honra. O doutor é advogado criminalista, né, e defende direitos autorais. Sim, nós trabalhamos na área criminal com esse ramo do fashion law, que basicamente protege os direitos autorais e os direitos de propriedade material, cujas respectivas leis tratam dos crimes que buscam a defesa desses bens jurídicos. Bacana, né? E uma área nova, nós estávamos falando no outro bloco, que é um novo nicho para os novos advogados. Sem dúvida, uma área excelente para os novos advogados, porque reúne uma série de conhecimentos, como a própria doutora Thaís já mencionou, e dentre elas essa especialidade penal, que exige que o colega tenha um contato com o direito criminal na esfera autoral e com o direito criminal da propriedade imaterial. Obrigada, doutor, pela presença. E também, gente, vou falar com a Valquíria Saboia, pesquisadora da área do Fashion Law, do CADJUS. Que é isso, Valquíria, CADJUS? Boa tarde, obrigada pelo convite. O CADJUS é o Centro de Estudos Avançados em Direito e Justiça, né, a qual eu sou pesquisadora da área de Fashion Law. E o Fashion Law, na verdade, ele envolve várias áreas, né? A área de direito autoral, de propriedade industrial, direito ao consumidor. E, na verdade, ele surgiu basicamente para proteger a criação dos estilistas, das marcas, das grifes, né? Como o Fernando já mencionou, ele surgiu nos Estados Unidos, um conflito que teve entre o design de sapatos de luxo, o Christian Louboutin, contra a Yves Saint Laurent. Após ele ter passado na frente da vitrine da concorrente, ele viu um sapato de solado vermelho. Ele falou, poxa, esse sapato, quem tem a marca e patente sou eu, né? Então, ele falou assim, olha, uma cópia como é que ele fala? Descarada. E aí ele entrou com uma ação, dizendo que ele tem o direito, a exclusividade daquele solado vermelho. Então, ele se iniciou nos Estados Unidos. Em primeira instância, ele perdeu essa ação, né? Que o juiz disse que cor era um ornamento jurídico e tinha função de estética. Mas, em segunda instância, ele ganhou essa ação e conseguiu ter a exclusividade dos solados vermelhos no sapato. Porque, na verdade, assim, vocês acham que a lei não é uma lei específica para você falar moda. Na verdade, a gente vai usar a imagem, a propriedade intelectual. É complicado, né? Porque como é uma coisa nova, tudo que é novo tem várias vertentes, várias teorias. Então, acho que, inicialmente, talvez, para a defesa, né, porque não está uma coisa consolidada ainda, por ser uma coisa relativamente nova. Talvez não que seja nova, mas pelo fato de quando começar a surgir os conflitos, vai ter que normatizar. É verdade? O Fashion Law é novo, né? Essas discussões são novas, inclusive vão exigir do próprio advogado uma postura diferente. Porque normalmente, principalmente aqui no Brasil, o advogado está acostumado no campo da propriedade a lidar com objetos prontos, né? Sim. E a moda coloca um desafio, como o Fernando mencionou antes, que é a questão da ideia, essa esfera, né, da construção ideal, né, dos projetos, etc. E isso vai exigir do advogado uma postura diferente para ele lidar com o próprio direito. Na verdade, a gente não tem um código de moda específico, né? De moda. A gente, por enquanto, está usando as nossas leis, Constituição Federal, um pouco de propriedade industrial, intelectual, para autoral, por enquanto, mas estamos Pelos estudos, doutora, você acha que haverá necessidade de criar uma norma específica para regir o direito da moda? Poderia dizer assim? Você acha que, devido às pesquisas que você tem feito, que há muita dificuldade para você eventualmente fazer uma defesa porque você há margem de argumentos, né? Advogado, né, doutor? Como advogado a gente tem argumento para tudo. Então, de repente, você falar do solado vermelho, mas eu posso falar, mas a cor, ninguém tem dono, né? Ninguém é dono da cor, eu posso... Então, tem coisas, aparentemente, parece que é besteira, mas na hora que você vai atuar, você pôr isso no papel, fica complicado, juridicamente, para você, de repente, fazer a defesa. Por quê? Porque dá margem de interpretações, sempre vai ter uma tese. Então, eu penso, de repente, se você regulamentar, ficaria mais fácil, né? Mas é difícil, porque
Na verdade, nós estamos com um campo muito amplo, né? O que é uma marca, o que caracteriza uma ideia, por exemplo, nessa discussão do Lobotan, ele estava defendendo um solado de uma cor. Então, o que se estava discutindo, né, nessa lide era se uma cor representa uma marca ou não. Entendi. Então, quer dizer, são temas que vão ser levantados, talvez num futuro haja necessidade de se normatizar tudo dentro de um código. Se bem que hoje, no próprio campo do direito, a ideia de codificação ela está um pouco enfraquecida. Né? O que a necessidade é de haver legislações que, mesmo setoriais, atendam às questões que são demandadas. Até, na verdade, pelas decisões que nós temos dos juízes, elas não são bem fundamentadas nesse aspecto de, ele tem um direito, ele patenteou, então a exclusividade é dele. Então, assim, é uma coisa que precisa realmente ter um código, não digo um código de moda, não sei, tem até... Acho Aqui que talvez, tem poucas doutora, jurisprudências seria nesse alguns assunto. parâmetros, por exemplo, não é a questão da cor. Assim, sei lá, definir alguns parâmetros para facilitar a própria defesa, né, de repente. Particularmente, eu sou contrário a essa ideia de codificação muito estrita. É até uma questão Tá vendo? de... Eu quero normatizar, e como advogado ele já não quer normatizar. Já tem uma polêmica aqui. Exato, isso é o interessante. É porque quando a gente trabalha num campo de criação, como é o campo da moda, se nós criamos regras estreitas, também tem esse a lado. gente tira a própria possibilidade de Da liberdade de desenvolver a expressão, criatividade. é Exato, verdade, é verdade. E os juízes vão se adaptar a essa crise de trabalho com o direito, não é exclusividade nossa, é de todo mundo, e se reflete também em várias áreas. E o direito da moda é importante, justamente essa pesquisa que a doutora Valquíria está fazendo, é importante porque ela mostra o ponto crucial das dificuldades que a gente enfrenta. Sim. Doutora, essas pesquisas abrangem o quê? O que vocês têm nessas pesquisas? A questão só jurídica, nessas pesquisas que As vocês têm questões feito? jurídicas e as questões realmente ligadas à área da moda. Porque tem muita gente que não conhece. Né? Nós tivemos um evento de moda, né, o qual o Fernando convidou a gente, e a gente percebe que as pessoas têm muita dúvida sobre o assunto. Então, assim, nossa, realmente, eu tenho um direito, eu não sabia. Então, a gente já foi procurado por pessoas que com problema em direito autoral, modelos com problema de direito à imagem, né, com várias outras áreas. Então, na fundamentação do Christian Lobotan, diz o seguinte: a Yves Saint Laurent já usava esse solado vermelho, outras pessoas já usavam o solado vermelho. Então, assim, o Christian Lobotan fala, eu sei que vocês usavam o sapato, mas quem tem o registro de exclusividade sou eu. Entendi. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter mais a jurisprudência e tal, ou um código de moda para fazer a defesa desses... Doutora, o CADJUS, explica um pouco mais sobre essa instituição. Quem quiser entrar para fazer parte das pesquisas, o jovem advogado, como que funciona? Então, na verdade, a gente está criando ainda uma coordenadoria de Fashion Law. Isso, né? Na OAB, né? Isso na OAB. O CADJUS, na verdade, ele é o presidente do CADJUS, ele pode falar um pouquinho mais. O CADJUS é uma ONG que busca reunir pessoas interessadas num estudo mais aprofundado de setores do direito. Então, nesse momento, nós temos uma parceria com a OAB, principalmente nesse campo específico do direito da moda, entre a comissão do jovem advogado, cujo vice-presidente é o Dr. Leandro Nava, está aqui no estúdio, e a comissão que eu atualmente presido, que é uma comissão de estudos interdisciplinares, que recebe o nome de Comissão de Estudos em Direito, Literatura e Filosofia, para a gente fazer o diálogo com essas áreas novas do direito e trazer essas áreas novas para um diálogo com a filosofia e teoria do direito e os ramos dogmáticos. Essa é a ideia. Ah, bacana. Então, são várias áreas. Não, na verdade, não vai estar só o direito da moda. Não, são várias áreas. São várias áreas. E um desses campos é o direito da moda, que a gente reúne pesquisas, estudos e pessoas interessadas em conhecer esse trabalho. E na OAB ainda não tem uma comissão específica, estão tentando criar isso? Estamos
trabalhando para criar uma comissão específica de Fashion Law. Leandro aqui. O doutor Leandro é alguém que pode nos ajudar. É bacana, né, assim, uma área nova e é importante esse trabalho, que acaba sendo também um trabalho voluntariado, mas vai estar ajudando, né, e outras pessoas a ingressarem e mostrar para o profissional do direito, eu como advogada, então eu puxo por esse lado, para ajudá-lo no começo de carreira, né, uma nova área, e é importante, e é um novo nicho. Todo o trabalho da OAB, aqueles colegas que se dedicam a ele, todo o trabalho é voluntário. Sim, o trabalho de estudos, pesquisa, acaba sendo voluntário. Mas há a perspectiva, como a doutora Thaís falou, de se criar um novo mercado, principalmente para o jovem advogado, né? Que vai entrar no seu cotidiano do trabalho forense e vai ter oportunidade de buscar campos novos de atuação. Sim. Valquíria, o nosso tempo é curto, já está acabando, já faço o convite para vocês voltarem aqui um outro dia, para a gente poder falar, explorar mais o tema, trazer as pesquisas, mostrar. Deixa o seu e-mail, o seu telefone, se você quiser falar, deixar um recadinho, deixar um telefone. O meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, é fashionlaw.vs@gmail.com. Doutor, quer deixar um recado? Eu vou passar o e-mail do nosso blog, que é onde eu coloco as matérias ligadas à comissão e a esses outros estudos. É pordentrodalei@gmail.com. E o blog é pordentrodalei, tudo junto, .blogspot.com. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Já fica o convite para vocês voltarem para a gente falar mais vezes sobre esse tema, porque meia hora o tempo é curto. Quero mandar um abraço para o Gersi Moreira, que não pôde vir hoje, o Sadraque, um abraço. Vocês me deixaram aqui hoje só com meus amigos, né? Vou descontar do salário. Pessoal, um abraço. Até o próximo programa. Obrigada a você que nos acompanha aqui no Hora Cidadã. Quer mandar e-mail, tem dúvidas, sugestões? Mande e-mail para horacidadã@hotmail.com. Um abraço, até o próximo programa.